Bom dia, meninada! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso tratado. Nós chegamos no artigo 3º, que aliás é um dos mais importantes do nosso livro. Ele vai tratar do seguinte, que nós devemos nos despojar do fundo mal que há em nós. Nós devemos nos despojar. E ele vai dizer da terceira verdade. A terceira verdade consiste em que nossas melhores ações, elas são corrompidas pelo nosso fundo mal. Ele vai usar a comparação de uma vasilha suja que recebe água limpa e de uma pipa cujo interior já recebeu um vinho azedado. Uma pipa é um depósito de vinho, é um vasilhame em que é colocado o vinho, também chamado de odre. Esse odre que recebeu um vinho azedado, e essa vasilha suja que recebeu uma água ruim, que está suja, quando ela recebe uma água boa, ela vai corromper essa água boa. E da mesma forma, esse odre, quando ele já recebeu um vinho que foi azedado, quando ele recebe um vinho bom, ele vai tornar aquele vinho um vinagre. A nossa alma corrompida pelo pecado, tanto original de nossos pais, que veio para nós, quanto o nosso pecado atual, eles estragam as boas graças que representam as águas das graças. E o bom vinho, o vinho do amor de Deus, também é corrompido quando ele entra em nós. Por isso que é tão necessário que nós nos despojemos de nós mesmos, deste nosso fundo mal. Por quê? Porque Jesus, ele é infinitamente puro e ele não aceita a menor mancha em nós. No céu só entrará aquilo que é verdadeiramente puro. E assim, para que nós nos despojemos de nós mesmos, é preciso que nós conheçamos muito bem, com o auxílio do Espírito Santo, a nossa maldade, toda a nossa incapacidade, toda a nossa fraqueza, toda a nossa iniquidade, toda a nossa indignidade, enfim, todo o nosso pecado. É preciso que a gente reconheça pela ação do Espírito Santo que nós temos isso mal em nós. Por quê? Porque o pecado fez isso em nós. Como disse, o pecado original e o pecado atual. Eles causam em nós, esses pecados, eles causam em nós um aumento da concupiscência. O que é a concupiscência? É a vontade de pecar, é o desejo de pecar. Eles aumentam em nós a nossa fraqueza, a nossa inconstância e a nossa corrupção. Veja, o Espírito Santo, ele chama o nosso corpo de pecado, vai dizer lá pela boca do apóstolo Paulo em Romanos 6,6 e também no Salmo 57, nosso corpo corrompido, ele é chamado de corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado, apto e pronto para todo tipo de pecado, sujeito a 1000 males, doenças, vermes e corrupção. E a nossa alma, que é unida ao corpo, ela é chamada de carne. Gênesis 6,12, ele vai dizer, toda a carne se tinha corrompido, dizendo da alma, toda a carne se tinha corrompido, toda a alma estava corrompida. Foi quando Deus se irou contra a humanidade e decidiu mandar o dilúvio. Veja, a nossa herança enquanto pecadores é orgulho, é cegueira, é endurecimento de coração, é fraqueza, é inconstância, é corrupção, é concupiscência, é paixão e são doenças. E ele vai citar aqui uma série de símbolos que eles vão simbolizar em nós os pecados. Ele vai dizer do pavão, que é um símbolo do orgulho. Nós somos como o pavão, símbolo de orgulho. Nós somos como o sapo, apegados à terra, da terra. Nós somos como bodes em feiura. Nós somos como as serpentes em inveja. Nós somos como os porcos, como glutões, como gulosos.
Nós somos como os tigres coléricos, bravos, nós somos como as tartarugas preguiçosos, nós somos como os caniços fracos, e nós somos, enfim, como os cataventos, que são inconstantes. Então são esses símbolos que são colocados, que representam em nós todo esse fundo mal, toda essa inconstância, todo este pecado que nós temos. E isso só acarreta para nós essa herança o merecimento da ira de Deus e o inferno eterno. E é por isso que Deus mandou que nós nos renunciássemos a nós mesmos. Em outra parte, ele vai dizer que nós nos odiássemos a própria alma. João 12, 25. Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Odiar a nossa alma, a sabedoria eterna, a sabedoria de Deus, ela não dá ordem sem sentido, ela não dá ordem sem motivo. Por quê? Porque nós realmente somos dignos de ódio, porque nós produzimos tudo isso. Por isso é tão necessário que nós nos despojemos deste fundo mal. E para nos despojar é preciso conhecer este fundo mal. Segundo ponto, é preciso morrer todos os dias. É preciso que nós renunciemos às nossas faculdades da alma, os nossos sentidos do corpo. É preciso, como vai dizer para nós o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, de 29 a 31, é preciso que nós vermos como se não víssemos, ouvirmos como se não ouvíssemos, usássemos das coisas deste mundo como se nós não a tivéssemos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. João 12, 24, 25. Se o grão de trigo não morrer, ele ficará só. Se tudo aquilo que nós fizermos não levar a esta morte necessária todos os dias, as nossas melhores ações serão em vão, terão sido em vão. Por quê? Porque a nossa vida está oculta em nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer para nós o apóstolo Paulo, Colossenses 3:3. A nossa vida verdadeira, ela está oculta em Jesus Cristo, e é por isso que nós precisamos desta morte necessária. Terceiro ponto. Dentre todas as devoções a Maria, é preciso que nós escolhamos aquela devoção que leva a esta morte necessária, a este aniquilamento do próprio eu. E assim, será melhor e mais santificante esta devoção que está proposta aqui, porque são várias as devoções que nos são apresentadas, e é preciso dizer que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é mel, nem tudo o que parece bom é bom. E da mesma forma que na natureza existem atalhos, existem segredos, existem caminhos para se chegar na execução de uma obra de forma mais fácil, também na ordem da graça existem esses segredos. Para quê? Para fazer em pouco tempo, para fazer com doçura e facilidade estas operações sobrenaturais que são tão necessárias para a nossa salvação. E esta prática que nós estamos colocando aqui, que o nosso querido santo colocou para nós, esta prática é um destes segredos da graça. E ele vai dizer, desconhecido da maior parte dos cristãos, conhecido por bem poucos os cristãos, e menos ainda, praticado e apreciado por bem menos pessoas ainda. Mas esta é a prática perfeita, esta é a prática que nos conduz num caminho fácil, curto e doce para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.